Olá pessoal, vou fazer mais um react. Ultimamente tenho feito alguns reacts. Este aqui é bastante oportuno porque vamos ouvir um professor que deixa de forma clara os motivos da greve dos professores. A greve dos professores não diz respeito só à questão salarial, não. Existem vários problemas de cariz burocrático, de cariz de funcionamento que é preciso ser denunciado e este professor teve a oportunidade de denunciar isto na edição da tarde da SIC Notícias por uma jornalista que fez um trabalho excelente, que também seja dito isto. Portanto, vamos reagir a estas declarações. Eu tirei este vídeo de um canal do YouTube, tem cerca de 14 minutos, tem pequenos cortes, só para ouvir a intervenção deste professor de muita coragem e realidade. Por esta semana de protestos, junta a outros protestos, considera que existe aqui, ouvimos o Ministro das Finanças a dizer que não há grande manobra para nova despesa. Como é que separa este clima de protesto, principalmente o regresso às aulas? Porque, entretanto, fomos percebendo que os professores querem mais do que aumentos salariais. Boa tarde. Pelo convite também. Não tive a ocasião de ouvir as declarações na íntegra, mas não me espanta muito, porque se estivermos com atenção àquilo que foi também o discurso... Neste país só há espaço para negociar indenizações milionárias na TAP, seja de 1 milhão, seja de 500 mil, só há espaço para negociar taxos entre membros do governo ou até mesmo do Partido Socialista que proferem incompatibilidades, só há espaço para negociar os taxos dos amigos do Partido Socialista, não há espaço para mais nada. Negociar com professores, enfermeiros, com outros técnicos, médicos, isso não há muito espaço, é preciso ter paciência que há pouco dinheiro. Agora para o resto, começa bem. Público do Primeiro-Ministro e do Ministro da Educação nas últimas semanas, mostrando alguma abertura para negociar com os professores e para continuar a negociar com os professores, em nenhum momento foi referida a abertura em termos salariais ou em termos de reforço de verbas para a educação ou para as... É típico. Sim, vamos resolver todos os problemas, estamos a fazer uns esforços para resolver todos os problemas. Chega a hora H, não há problemas nenhuns resolvidos, aparece mais um tacho, entretanto, dentro dos membros do governo. É típico. Carreiras dos professores, quem diz dos professores, também dos assistentes técnicos e operacionais, que têm também uma vida muito difícil, uma carreira muito complicada. Não está só a falar pelos professores, está a falar pelas pessoas que trabalham também nas escolas, os técnicos operacionais, as pessoas que trabalham para ter as escolas em funcionamento, não são só os professores. Achei isto aqui de uma cortesia muito boa. Complicada e com muitos problemas para resolver. Portanto, não me espanta muito. Este é um discurso antigo, já vem de há muito tempo e de há muitos anos, de há décadas mesmo, da falta de... É que no tempo do Passos tivemos realmente um brutal corte por causa da troika que foi feito, um descalabro nas contas total do Partido Socialista do Sócrates. Então, no tempo do Passos Coelho, tínhamos que cumprir regras que vinham lá de fora da troika. Tinha-se que cumprir essas regras. Entretanto, o Sr. Costa encheu o pulmão de ar e usou isso como propaganda política para ganhar as eleições que ia resolver todos estes problemas. Já é governo há cerca de 7 anos. Os problemas continuam. Posta numa valorização efetiva das carreiras docentes. E por isso não tem que estranhar que haja o problema que estamos a ter, que é o problema da falta de professores. É óbvio que esta mobilização gigantesca que nós vimos neste fim de semana, nesta mais... Espero bem que os professores não parem de sair às ruas, mesmo a negociar. Não é só negociar, é preciso dar algumas... É preciso dar algumas garantias aos professores imediatas, algumas garantias. É claro que alguns problemas vão demorar a resolver, obviamente, toda a gente sabe isso, ninguém é burro aqui, às vezes querem tratar como deficientes mentais aqui o povo, mas nem todo o povo é deficiente mental, não é? Sem nenhum desagrado pelas pessoas que têm problemas de saúde, obviamente. Mas há questões que espero bem que os professores não desistam e que sejam o impulsionador de um despertar deste país, que eu não acredito muito, tenho que ser sincero, mas pronto, isto foi uma novidade para mim. Tantas pessoas na rua a manifestarem-se, para mim foi uma novidade. Esta manifestação de professores não releva apenas da questão da municipalização. Não, no Mundial de qualquer coisa tivemos milhares e milhares e centenas de milhares de pessoas, talvez, nas ruas a festejar, não sei o que lá, de futebol, do europeu ou do Mundial, não faço ideia. Prioridades. Pois o pessoal diz que eu não gosto de futebol. Não tem nada a ver com futebol, são as prioridades do povo. Os receios que as pessoas tenham relativamente a isso. Essa foi talvez a gota d'água de um... Deixe-me ouvir o Ricardo Silva sobre essa matéria. Eu sinto que estou sempre a falar... Praça de comércio,
bem cheia, muito bom. É pena não estar mais cheia ainda, de impedir aquela gente toda de circular e encher aquilo tudo, não mexer ali nenhuma pessoa. É uma A pena. mesma coisa quando falo de professores, e já não estou Houve nesta aqui um profissão há corte. 2 dias. A questão é que vai demorar uma década a resolver os assuntos. Eu parece que estou a ouvir sempre a mesma coisa e não estou nesta profissão há 2 dias. Excelente comentário desta jornalista. Os meus parabéns à jornalista. Não sei o nome dela, mas fez um excelente trabalho. Espero continuar a ver esta senhora a exercer a sua função na SIC Notícias. E que é preciso as pessoas sentarem-se à mesa. As pessoas podem sentar-se à mesa. Sentado à mesa. Mas tem que sair qualquer coisa para depois. dessa Os problemas reunião. vão-se arrastando. Os Exatamente. problemas vão-se arrastando e continuam a arrastar-se. Esta questão da municipalização, vamos ver aqui uma coisa. Continuam a arrastar-se e se os professores não tomam medidas, vão continuar. Vão continuar. Uma das razões também da indignação dos professores é quando os governantes nos tentam tratar como indigentes mentais e nós não somos Indigentes mentais. Muito bom. É que é basicamente isso. Nós percebemos perfeitamente que não está para já essa entrega da gestão dos recursos humanos dos professores às autarquias, mas o que é facto é que peça a peça o caminho vai-se fazendo. Esta resolução que foi publicada do Conselho de Ministros de dezembro não passa diretamente a gestão dos recursos humanos para as autarquias, mas passa para a partilha entre a DGEST e as CCDRs essa gestão de recursos humanos. E quando o Ministro diz que a DGEST não tem nada a ver com concurso, é verdade. Quem tem a ver com concurso é a DGAI, mas a DGEST, eu já fui Presidente do Conselho Geral durante alguns anos, sei perfeitamente, quando tenho que comunicar alguma coisa de decisões do Conselho Geral, nomeadamente a eleição de um diretor, é a DGEST que eu faço. Portanto, sim, tem alguma coisa a ver com recursos humanos, não é inteiramente verdade aquilo que o Sr. Ministro disse. E há outra coisa que é importante dizer. A descompor completamente o Sr. Primeiro-Ministro, que está mais preocupado em enfiar ideologia política na cabeça dos miúdos do que propriamente resolver estes problemas. Completamente desmascarado. As portas começam a ficar abertas, até podem não se abrir de par em par nesta legislatura Mas ou vão com se este abrir. governo, mas podem abrir-se no futuro. Então explique qual é o risco aconteceu no dessa passado, municipalização. mesmo até com partidos diferentes. Dou-lhe Qual um é exemplo. esse risco? O risco Ele ia dar exemplos de partidos que tentaram resolver situações, mas não teve hipótese. de municipalização Sim. é muito simples. Bem, para já, eu até quase me sinto com dificuldade em explicar isto, porque acho que já não é necessário. Nós temos tantos casos diariamente de favorecimentos, de amiguismos, de critérios pouco claros na escolha das pessoas para certos lugares autárquicos e municipais e, portanto, naturalmente, as pessoas que têm um concurso com regras claras, com uma lista graduada e dá um mínimo de equidade, nós ficamos sem ter a certeza absoluta do que vai acontecer se isso passar Para o nem município. tanto os concursos, nem tanto a questão dos concursos. Ou seja, está a deixar completamente descarado que nós vivemos numa política de favorecimento entre amiguinhos, não é? As negociatas entre amigos, e está com receio que isso venha a acontecer com este processo novo de gestão na questão dos professores. Excelente ponto, excelente ponto. É mais a questão. Porque há professores mais amigos do governo do que outros, entendem? Há professores que não se importam, de facto, de manipular miúdos dentro da sala de aula, não se importam, de facto, de ter condições que são as que estão, não se importam com muita coisa. Mas há outros que se importam, há outros que vestem a camisola com honra e querem ser professores realmente, que eu acredito que seja a maior parte dos professores. Mas está aqui um excelente ponto, que ninguém fala, só falam da questão do graveto e tal, não é só a questão do graveto. Da gestão dos recursos humanos. Um professor está num agrupamento e, de repente, a tal gestão intermunicipal e os tais conselhos de diretores e as próprias autarquias ou as CCDRs podem dizer, bom, aqui nesta zona temos um agrupamento, ali temos outro, faltam professores daquele lado, vamos passar dali para acolá. Ora, esta instabilidade, esta precariedade que nós vivemos ainda poderá ser maior. E os critérios que estão na base dessa decisão não são claros, ou podem não ser claros, podem não ser objetivos, pode abrir-se aqui o caminho a algum compadrio, algum amiguismo, e nós sabemos que não seria caso virgem. Portanto, a questão... Algum compadrio, algum amiguismo, e nós sabemos que não é um caso virgem. É só olhar para o que está a acontecer neste país, meu Deus, é só olhar. A questão da municipalização, como eu disse, não é a questão de chave da contestação dos docentes, mas nós sabemos que as portas, quando se abrem, podem ser depois avançadas. É um alerta e temos que ter cuidado. E mais, se não fosse esta coisa, eu estou convencido que se não fosse esta... Ou seja, a forma de resolver o problema é arranjar mais problemas. Fortíssima contestação que as pessoas lançaram e a forma como reagiram em força, provavelmente esta resolução não ficaria órfã. Este é um caso, mas claro que... Se ficassem caladinhos dentro da sala de aula a cumprir ordens do Sr. Costa, passava.
passava. Quando me permitir, eu posso dar-lhe um conjunto enorme de razões e desfazer alguns mitos que andam muito na opinião pública. A questão é que André Ventura estava a falar disso e nós, nas nossas reportagens, como eu disse, também temos falado disso. Tudo isto resulta em alunos sem aulas. Sim. E pais... Pois, mas esse é o objetivo de uma manifestação, é lesar uma parte pública, principalmente das pessoas que utilizam os serviços. Neste caso, é lesar os alunos, é lesar o sistema de ensino. Isso tem que acontecer, não é bom. Se estes problemas estivessem resolvidos, não se lesava ninguém, mas é preciso perceber que... aliás, eu vou deixar que seja o professor a explicar isso. Aflitos com o que é que fazem aos alunos mais jovens. Mas estamos a falar das greves? Neste momento Neste momento voltamos aos protestos Pensava que estava a falar dos professores que estão por colocar e os milhares de alunos que estão sem aulas. Também... Há milhares de alunos que estão sem aulas desde o início do ano letivo. E está tudo preocupado com os alunos que não têm aulas agora, por causa das greves, mas os milhares de alunos que não têm desde o início do ano letivo. Que ninguém fala deles, que ninguém quer saber deles e que o Ministério da Saúde, da Educação, nem sequer contabiliza. Boa. Eu gostei da ironia do professor. No princípio do ano. Eu posso dar exemplos concretos. E acumulando a essa situação, no seu entender, e nós temos 2 reuniões marcadas para esta semana, voltamos à questão de sentar à mesa e falar sobre os assuntos. Começa-se por onde? Qual seria uma boa... Tecnicamente é esta semana que está a decorrer. Uma boa vontade de negociar por parte do Ministério. Começaria por que ponto? Começaria, por exemplo, por aceitar que neste país não podem haver 2 países. Os professores do continente não podem ter 6 anos por contar da sua carreira, enquanto os professores que estão nos arquipélagos, Açores e Madeira já têm essa contagem integral. Isto faz-me lembrar um país e 2 sistemas, que quem trabalha no público é uma coisa, quem trabalha no privado é outra coisa. O número de horas, é os ordenados, é um país e 2 sistemas diferentes. Quer dizer, Logo um primeiro ponto. É uma questão de equidade. E essa questão não é de agora. Pois não, mas se calhar era um bom ponto. Temos que perceber, de uma vez por todas, que o Governo tem que mudar. Assim como esta questão de dizer vamos acabar com a casa às costas. É uma conversa muito interessante. Mas o Sr. Ministro tem 7 anos de governo. Só agora é que se lembrou que as pessoas andam com a casa às costas. Andamos há muitos anos e as medidas não são tomadas. A questão dos QZ... Eu vi um artigo muito grande, penso que da RTP, com um cabeçalho bem grande, onde o Primeiro-Ministro dizia não queremos os professores com a casa às costas. Os professores continuam com as casas às costas há 7 anos que o Sr. António Costa é Primeiro-Ministro deste país. Está bom? EPs, da redução das áreas geográficas de colocação dos professores, elas já foram mais pequenas, voltaram a alargar. Culpa de quem? Não foi nossa, com certeza. Portanto, é precariedade, a falta de incentivos para estarmos nesta profissão. Só resistimos com muito amor, como aliás e com muita dedicação aos alunos, como aliás provámos bem durante o período da pandemia. Eu posso lhe dizer que deixei a minha habitação, e eu e a minha mulher, que somos ambos professores, e fomos viver para a casa dos meus sogros a 300 km de distância. Sabe porquê? Porque temos uma filha com 3 e 4 anos na altura, que não podia estar na sala onde nós estávamos a dar aulas aos nossos alunos, por videoconferência. Era impossível. E nós não fomos... Situação complicada. Os 2 pais, pelo que eu percebi, a esposa deste... Ele disse a esposa deste professor é também professora, então não podiam estar na mesma sala que a filha, tiveram-se de deslocar para tudo por amor à profissão. Eu acredito que a maior parte dos professores tenham amor à profissão, gostam de ensinar e têm essa índole, mas também há uma percentagem de professores que estão lá para cumprir ordens, mas não acredito que seja a maior parte e muito menos deste professor. Pais para sermos professores. E isto é preciso também que a opinião pública perceba. Como Exatamente. Também é preciso que a opinião pública perceba que há aqui uma falácia enorme quanto à questão dos salários dos professores. Estou farto de ouvir dizer na comunicação social, olha, está aqui, até posso mostrar, não é? Estas coisas que vão saindo logo depois do Ministro ter ido à Assembleia da República, 2 dias depois sai esta notícia em primeira página. Metade dos professores ganham 2.250 euros. Isto é mentira, porque não está cá escrito aquilo que é o real. Isto é o bruto. Mas do bruto saem 1.000 euros para impostos. Eu posso lhe dizer que em 2010 levava para casa 1.605 euros e agora, 12 anos depois, levo 1.625 limpos. 20 paus? Líquidos. Há quantos anos é professor? Eu sou professor há 34 anos. 34 anos e levo para casa líquidos, aquilo que eu levo no bolso para casa são 1.625 euros. Mas sabe qual é o meu salário líquido? São 2.503. Ou seja, 1.000 euros praticamente ficam em impostos. E isto ainda é... 1.000 euros em impostos. Os professores pagam 1.000 euros em impostos.
é um roubo tão grande à carteira das pessoas, ao suor das pessoas, e não é só em professores, noutras profissões, médicos, enfermeiros, é um roubo total. É um roubo total, por isso é que este governo chega ao final das contas e ainda diz que tem dinheiro a mais. Por isso é que dá para as negociatas, que dá para tudo e mais alguma coisa. É um roubo, isto devia ser, Portugal devia ser estudado pela NASA, já disse isto não sei aqui quantas vezes. É mais escandaloso se eu lhe explicar que na minha escola, os funcionários que lá estão a trabalhar, os meus descontos pagam mais do que um salário de um funcionário. Tenham 2 anos de serviço, 1 ano de serviço ou 20 anos de serviço naquela casa, estão a ganhar praticamente o mesmo. A carreira e os escalões também são muito longos e sentem uma sobrecarga tremenda também de trabalho. Porquê? Porque quando um auxiliar, um assistente operacional falta, ou 2 ou 3 porque estão de baixa, porque estão doentes, os outros têm que fazer o serviço, têm que fazer o trabalho por todos, porque ele tem que ser feito, as salas têm que ser limpas, as escolas têm que estar prontas, eles têm que vigiar os alunos. Portanto, não é só os professores, é também todos os profissionais de educação que estão neste momento, felizmente, a unirem-se um pouco nesta luta, que é uma questão também importante e algo talvez de novo que esteja a surgir agora, que é a noção que nós temos que ter, que é todos juntos, dentro da escola, lutarmos pela melhoria da escola. Mas não só professores, todas as ordens profissionais devem perceber isto. Se uma classe consegue uma conquista, esse é um exemplo positivo para que os outros possam melhorar. Nós não podemos ficar infelizes porque alguém teve alguma conquista. Temos que lutar para chegar lá também. Temos que exigir ao Governo e a quem nos governa que dê as condições dignas de carreira, de salários, de atratividade para a profissão, para que de facto o ensino possa ter sucesso. E mais, só para terminar, pelo menos esta primeira intervenção aqui, as pessoas não sabem, os pais deviam estar preocupados neste momento, não era tanto com a falta de aulas de hoje, de ontem, da semana passada. Os pais deviam estar preocupados com a qualidade do ensino, nomeadamente com o facilitismo na educação. Seu professor tocou na ferida. O facilitismo da educação. Saiu há uns tempos, e eu cheguei a falar disso nos meus vídeos, que não se reprova alunos em Portugal. Para quê? Para os rankings ficarem elevados lá fora. Para que lá fora vejam que Portugal tem uma taxa de alfabetização muito alta, não é? Porque isso dos analfabetos era no tempo do Salazar, não é agora. Mas as coisas não são bem assim. Eu quando comecei a ver este vídeo só vi 1 ou 2 minutos, até aqui eu não vi. Vamos ver se ele toca no ponto essencial, porque o senhor professor tocou na ferida. Isto é muito grave, muito grave. A preparação que os alunos têm que ter para entrar no ensino superior, o facilitismo que há na avaliação, a pressão para passar os alunos, a pressão para que não haja negativas. Lindo, é isso, é exatamente isto. A pressão que existe em cima dos professores para não os reprovar, para passá-los, para terem bons números, para mostrarem os números lá fora, à Europa. Olhem para nós, somos um exemplo no ensino. E os alunos estão completamente emborrecidos. Chegam ao ensino superior, é um descalabro total. E muitos deles até saem de lá com a cabeça toda lavada de política, que não tem nada a ver com escola, política. Quer dizer, tem a ver no sentido em que tem que perceber o funcionamento das coisas, mas não tem que ter ideologias políticas de favoritismos, em favoritismos de ideologias políticas. Muito bom, Sr. Professor, muito bom. Deus está na lei. Nos anos intermédios do terceiro ciclo não há reprovações. Portanto, o nível do ensino tem que baixar. É óbvio. Isto é mau, é negativo. Os professores tentam resistir a isto. Outra coisa que o Ministro também faz muito nestes 7 anos, entreteve-se muito a fazer, foi ensinar os professores a ensinar. Ora, os professores não precisam de ser ensinados a ensinar. Nós já aprendemos isso. Sr. Professor! Lindo, foi lindo. O senhor Ministro da Educação, que foi Secretário de Estado antes deste governo, no tempo da geringonça, quer ensinar os professores a ensinar. Isto também entra aqui, não sei se o professor está-se a referir a isso ou não, mas quer ensinar os professores a darem aulas. Isto tem a ver, por exemplo, com a disciplina de cidadania e desenvolvimento, em que enfiam lá dentro dos currículos que os professores têm que ensinar, nos programas, porcaria ideológica, e os professores têm que ensinar aquilo. E se não ensinarem podem ter problemas. E o professor acabou de dizer, muitos deles resistem, outros não, gostam de fazê-lo porque, enfim, mas eu acredito que a maior parte resista. Sim senhor, ponto fundamental. Sim senhor. Há muito tempo e trabalhamos todos os professores a ensinar. Ora, os professores não precisam de ser ensinados a ensinar. Nós já aprendemos isso há muito tempo e trabalhamos todos os dias com os alunos. Deixem-nos trabalhar, confiem em nós, respeitem-nos, dê-nos aquilo que é... Esse é que é o problema, Sr. Professor. Deixe-me lhe dizer uma coisa, que eles não podem confiar em vocês, nem podem respeitar-vos, porque senão não atingem os objetivos do pessoal que manda lá neste país, que é o pessoal lá de fora, que manda dinheirinho cá para dentro.
Enquanto eles não cumprirem esses objetivos, não entra dinheirinho. E se não entrar em dinheirinho, as coisas estão más. E sabe, senhor professor, confiar em vocês é não entrar dinheirinho cá dentro. Pois é. Não é para o professor que eu estou a falar para toda a gente que tem filhos, não é? A estudar, ou que também seja aluno e que esteja a assistir, não é? Vocês que são alunos e que assistem a coisas deploráveis dentro da vossa sala de aula, exponham isso nas internets, o mundo é vosso, portanto, exponham isso tudo. Muitos alunos fazem isso e alguns, inclusive, que enviam e-mails a contar situações. Que é o direito que temos, dê-nos as condições que nós precisamos para trabalhar. E olha, por exemplo, dediquem-se a recuperar as escolas, dediquem-se a colocar a internet a funcionar, dediquem-se a pegar os projetores que não trabalham, nós queremos dar aulas inovadoras, dinâmicas, e às vezes não conseguimos. Dediquem-se até a um simples programa informático de registro de sumários, nem o sumário sabe numerar automaticamente. Mas temos disciplinas que querem influenciar os alunos nas suas escolhas sexuais e na sua forma de ver o mundo. Aí nós temos um programa bem preparado. Agora, um software para numerar automaticamente os sumários das aulas, aí não. Aí, espera aí, que isso aí vamos ter que investir aqui mais uns milhões para favorecer mais alguém no meio disto tudo. Que vergonha! Que vergonha que este país está completamente é o fosso total, mas parece que estamos no melhor momento possível da história. Meu Deus do céu. O programa informático com que eu trabalho na minha escola tem que numerar a lição, o número do sumário, tem que colocar lá ele não faz automaticamente a contagem. Além de os pais, por exemplo, querem justificar faltas, não podem fazê-lo. Então como é que justificam as faltas dos alunos? Mandam e-mails para o diretor de turma, eu passo o meu dia e as minhas... Os pais não podem justificar faltas? Então o que é que aconteceu à caderneta no meu tempo? Caderneta, o pai justificava ali, o encarregado de educação, deixava um recadinho, o meu filho não foi porque teve febre, ou assim, ou assado, ou não sei o que for. Isso já não acontece? Isso já não... Tem que enviar um e-mail para o senhor diretor de turma, justificar as faltas? E o diretor de turma vai fazer isso quando? Se está na escola a ter aulas? Vai fazer em casa? Noites a responder a e-mails. Durante a noite faltas. É isso? Enfim, há aqui tanta coisa, tantos problemas, tantas dificuldades. Olha, as ultrapassagens, por exemplo, que aconteceram nas colocações. Os colegas de muitos anos estiveram contratados sempre a ganhar na base, finalmente tiveram ali aquilo que é justo. Foram repostos na carreira. Mas ao fazerem essa reposição, o governo esqueceu-se que muitos professores que estavam na carreira foram ultrapassados. Isto é importante e ele disse isto de uma forma bastante sensível. Ou seja, aqueles professores que estavam contratados entraram na carreira, ou entraram na carreira recuperaram os retroativos e nessa recuperação ultrapassaram os professores que já estavam com as carreiras congeladas. Isto é uma injustiça total. Isto faz as pessoas, os professores, não é ficarem contra o governo numa primeira instância, num primeiro pensamento. O subconsciente fazem professores ficarem contra professores. Que é exatamente isso. Mas este professor teve a sensibilidade de explicar a situação. E tem mais tempo de serviço e ficaram para trás, se calhar. Portanto, isto são tudo coisas que são extremamente negativas, nos deixam muito tristes, nos deixam muito cansados, muito exaustos, para já não falar no número de turmas, no número de alunos por turma, para já não falar outra questão também muito importante, que é a questão do modelo de gestão. Não tem sido falado, mas é preciso trazer para cima da mesa. Em muitas escolas neste país há medo, os professores não se sentem livres, e este modelo de gestão, com um diretor plenipotenciário, com todos os poderes, não é correto e não está a fazer bem às escolas. Ricardo, vou-lhe... Opa! Senhor professor, salva de palmas de pés juntos. Tocou nas feridinhas. Já um copo de água, porque... Sim, agradeço. Já de facto, são muitas tanta coisa para dizer, não é? Há tantas coisas e nós nestes dias... Vou deixar para ver o meu vencimento de há 12 anos e o meu vencimento atual. É a fatura da escola. Não há dúvidas. Deixe-me pôr aqui para conseguirmos filmar aqui com a câmara. Esta jornalista fez um trabalho exemplar, um trabalho muito bom. Parabéns à jornalista, não sei o nome dela, mas parabéns à jornalista. De alguma atenção problemas... Ficou bem, ó, 1625 se calhar até são e depois, em 2010, 1605. Mas que se transformam... É porque eu não acredito, de facto, que o Ministro da Educação não saiba dos vossos... Não acredito, sinceramente, e isso não é seguramente verdade. Eu não acredito que o Ministro da Educação não saiba dos vossos problemas. A jornalista assumiu isto empiricamente. Muito bom, muito bom. Vocês sabem o que é feito esta jornalista? Não sabe, mas mistifica. Não sabe, mas engana. Por exemplo, deixe-me rapidamente dar-lhe um exemplo para os pais, sobretudo, perceberem. Imaginem a minha turma, a minha direção de turma, sou professor de História. Tenho 22 alunos. Faço a avaliação
chego à conclusão que no final do semestre tenho 6 ou 7 alunos para dar um nível 5. Se aplicar aos alunos o nosso modelo de avaliação, em que desses 22, neste caso agora professores, haveria 7 ou 8 para dar um muito bom, mas não pode, porque só há cotas para 1 ou para 2. Meu Deus! Ou seja, eles são realmente muito bons, foram avaliados como muito bons, mas não passam ao escalão seguinte ou ficam pendurados no 5º e no 7º escalão porque a cota não chega para premiar. E este sistema de avaliação, supostamente, é O quê? para premiar o mérito, para premiar as boas práticas. Mas A meritocracia está completamente assassinada dentro deste país e dentro das escolas. O quê? depois os bons professores ficam parados e ficam anos e anos parados. Isto é para os pais perceberem que se eu fizesse isto a um aluno meu, disseste, tu mereces um muito bom, mas eu vou-te dar apenas um suficiente, um nível 3. Em vez de teres um nível 5, tens um nível 3. Como é que os pais reagiriam a isto? Compreendem que isto é o que se passa com os professores, olhos nos olhos. Têm de estar do nosso lado, têm de estar ao lado dos professores, porque senão o futuro da escola pública vai ser uma coisa muito, muito, muito negativa. E só para terminar, o Ministro, na próxima reunião, vai falar de vinculações. Mas estamos a brincar. Vinculações. Um governo que foi obrigado a vincular professores pela norma travão por uma decisão da União Europeia, com colegas nossos a recorrer para a União Europeia anos e anos a fio, para que finalmente o Estado português entendesse que tinha mesmo que vincular os professores. Vinculação por 3 anos, mas isto é alguma novidade? Isto é o que já existe. Mas estamos a brincar, mas querem... Querem tapar o sol com a peneira, querem lançar assim areia para os olhos das pessoas e depois não contam que aparecem pessoas assim como este professor num espaço que a SIC abriu com um trabalho excelente desta jornalista que está a mostrar isto tudo. Infelizmente há pessoas lá em casa que ainda estão muito ofendidas porque os filhos não foram para a escola e eles não sabem o que fazer aos miúdos, porque infelizmente este país está assim. Os pais só querem que a escola funcione porque eles têm que sair para ir trabalhar e para ir para a sua vidinha e não podem ficar em casa a tomar conta dos filhos mais novos, principalmente os miúdos do ensino primário, não é? Do primeiro, segundo e terceiro anos. Muitos pais, infelizmente, estão nesta visão assim, não é? Porque não dá para mais, infelizmente. Mas o que foi denunciado nesta reportagem é escandaloso. É escandaloso. Realmente este país está completamente podre, está mais podre que o que parece, está mais podre que o que parece. Parecem aquela fruta que nós vamos aos supermercados muito bonitinha por dentro e depois quando chegamos a casa e cortamos para comê-la e ela está toda podre. Este é Portugal. Esse é o que está a acontecer com este país. Enganar, o Sr. Ministro tem que perceber que não é com o seu sorriso e não é com as suas habilidades linguísticas que vai enganar os professores. Não os vai enganar. Nós sabemos bem aquilo que se passa nas escolas, aquilo que temos que enfrentar nas escolas e não vamos desistir. E como já dissemos, se for preciso, voltamos para a semana, Sr. Ministro. E muito me orgulho de ser professor e continuar a ser ao longo de todos esses anos e continuar a ser com amor e dedicação aos meus alunos. Muito obrigada pela vossa presença. E mais, só para terminar, com a mesma primeira intervenção. Gostei imenso desta intervenção deste professor. Parabéns pela coragem e é isto que nós temos. É isto que está em jogo nas manifestações. Espero que as manifestações não terminem, que os professores não desistam agora. O mais difícil está feito. Não desistam agora, porque o vosso movimento vai criar um efeito dominó e com certeza que mais profissões vão sair às ruas para se manifestarem, porque também precisam de o fazer, porque isto está tudo... Nós somos completamente sugados, o nosso sangue é completamente sugado e temos as mínimas condições de tudo. São professores, é enfermeiros, é tudo, é todos os setores que estão ligados ao público. E eles é que estão bem, eles é que têm cartões com crédito infinito, carro, telemóvel, indenizações milionárias, com eles está tudo bem, é casos de favorecimento e nós é que nos lixamos aqui a trabalhar, nós o povo é que nos lixamos. Muitos parabéns a esta jornalista, fez um excelente trabalho e parabéns ao professor pela coragem. Espero que tenham gostado, o vídeo é longo, vê quem quer, quem não quer, ou quem não tiver tempo, vá vendo aos poucos. Um abraço a todos e até à próxima.